Tá comigo nessa. Transmitir ao vivo. Boa. Iniciando transmissão. Ó, tá dizendo que estamos ao vivo, Álvaro. Vamos conferir lá no YouTube, porque vai dar aquela microfonia. Deixa eu ver aqui, tem um delayzinho. Pessoal que, se já estiverem nos vendo, nos ouvindo, por favor, nos deem um oi aí no chat. Ó, aqui tá dizendo que sim, estamos ao vivo. Tirei o volume. Gente querida, boa tarde ou boa noite, né? Não sei assim como me refiro nesse horário, né? Peço desculpas aí, eu sei que não é o melhor dia, o melhor horário, né? Sexta-feira, 18 horas, muita gente ainda está no trabalho, inclusive. Mas eu queria, assim, ó, dizer da minha satisfação de estar hoje aqui. Vale a pena, né? Cada minuto, porque eu estou aqui, ó, dividindo tela já com essa pessoa incrível que está aqui do ladinho, né? O Álvaro, nosso convidado. Eu vou pedir para o Álvaro dar um oi, uma boa noite para a gente ouvir o som dele. Vocês digam aí se está tudo ok. Boa noite, pessoal. Boa noite. Álvaro, bem-vindo. Muito obrigada por aceitar o convite. Isso aqui está programado, gente, vocês não têm noção, tá? Antes de começar a disciplina de história, de português instrumental aqui, eu já falava sobre o curso para o Álvaro, eu já falava em vocês, inclusive, antes de conhecê-los, né? Porque o Álvaro e eu, a gente já apronta há um tempinho, e a gente preparou esse momento com muito carinho, assim, então, da minha felicidade de poder contar com esse homem aqui, gente, que é uma pessoa muito ilustre, que tem uma agenda muito concorrida. Eu não preparei, Álvaro, nada para te apresentar, depois se tu quiser falar, tá, do teu dia a dia, do que tu faz, eu já posso adiantar que o Álvaro é escritor, que ele está aqui como convidado como alguém da literatura, falando para historiadores, futuros professores de história, na contramão do que nós temos feito nas nossas aulas até então, que nós trouxemos a perspectiva da história, né, ou a perspectiva, assim, do ponto de vista da história para a literatura, e aqui a gente vai fazer o caminho inverso, que na verdade não é tão inverso assim, que acho que a gente vai chegar à mesma conclusão, né, não existe de lá para cá, daqui para lá, só existe um movimento, né, que é o movimento é o fluxo das coisas, da aleatoriedade que o Álvaro vai nos falar. Então, assim, Álvaro, obrigada, tá? Quero começar dando as boas-vindas a todos vocês aí, tutores, né, nos deem um alô aí no YouTube, por favor, de onde vocês estão assistindo, de onde vocês, qual cidade, né, qual o nome, qual a cidade, os tutores, inclusive, né, muito obrigada e gratidão aos tutores que estão conosco, presenciais ou à distância. Quero dizer que hoje é a nossa última aula síncrona, que triste, né? Não chorem, crianças, titia Ed tá com saudade, mas a gente vai encerrar com chave de ouro, né? E não é um adeus, é um até breve, e é por isso que eu trouxe aqui um poeta junto comigo, né, gente? Porque aí ninguém solta a mão de ninguém, vai ter, inclusive, poesia em forma de prosa aqui, tá? Antes de eu passar a palavra para o Álvaro, e ouvir, porque aqui eu quero escutar as coisas maravilhosas que ele tem a dizer, eu sempre aprendo muito com ele. Eu quero só fazer um apanhado geral aqui com vocês, tá, gente? Eu tô sem fone de ouvido, se estiver incomodando o som muito aberto, vocês falem, eu tô olhando as mensagens aqui no YouTube, mas eu vi assim, estamos ouvindo, então tá tudo ok, né? Qualquer coisa com o som, vocês nos avisem. Ó, tem gente, Álvaro, falando ali, Encruzilhada do Sul, muita gente sem luz, sem internet, devido ao temporal, né? Então, obrigada a vocês aí, só vocês sabem o esforço que vocês estão fazendo para estar aqui ao vivo, mas fiquem tranquilos, vai ficar gravada a aula, e nós, inclusive, vamos passar esse vídeo aqui depois também, ou parte dele, trechos para o canal do YouTube aqui do Álvaro, que depois, enquanto ele estiver falando, eu vou colocando no chat aqui o arroba do Instagram para vocês seguirem. Posso, né, Álvaro, fazer o merchan aqui, né? O arroba do Instagram, o arroba do YouTube, para que vocês também possam se inteirar de outros materiais, de outras séries histórico-literárias que o Álvaro andou fazendo aí, certo, gente? Então, vamos combinar assim, eu vou passar a palavra para o Álvaro agora, ele vai se apresentar, não é uma aula, é um bate-papo, né, Álvaro? Sempre nessa perspectiva, vocês estão cansados, o Álvaro está cansado, está todo mundo cansado, sextou, né? Então, a gente não está aqui com a voz da razão, né, com a única verdade, não. A gente está aqui falando da nossa verdade, da nossa perspectiva fenomenológica, do nosso recortezinho, né, Álvaro? Grãozinho
de areia ali, para juntar com os grãozinhos de areia de vocês, e juntos aí nessa imensidão de areia, a gente vai, quem sabe, né, fazer algo que seja produtivo no sentido de conhecimento, apesar do cansaço, apesar da semana, apesar dos problemas. E na semana que vem nós não teremos nossa aula síncrona, então vou passar agora a palavra para o Álvaro e depois eu vou fazer um fechamento e vou falar da atividade avaliativa de hoje, da semana, vou explicar, vou tirar as dúvidas, né? Se vocês estiverem lá no finalzinho, a gente faz um plantão. E eu também vou antecipar um pouco os assuntos da semana que vem, porque como nós não teremos aula síncrona, né? Tem lá a semana, as atividades para a semana 4, que é mais curtinha. Semana que vem é sexta-feira santa, então a nossa aula de português, ela termina na quinta, né, a nossa matéria, mas vocês vão ter um prazo maior, aí, um prazo que já foi, inclusive, prorrogado para a entrega da atividade avaliativa da semana 1, semana 2, semana 3, que é essa, e a semana 4, tá bem? Né, Álvaro? Aqui a gente dá tema, o prof gosta de dar tema, né? Tema, né? Querido Álvaro, bem-vindo mais uma vez, obrigada. Eu queria que tu falasse, Álvaro, assim, ó, de peito aberto, né? De amigo para amigo aqui. A gente está numa conversa de compadre e comadre, né? Quem é o Álvaro? Como é que a literatura entrou na tua vida? Rapidamente, eu sei que tem, gente, ele tem uma história incrível, né? Então, assim, hoje a gente vai abreviar tudo. Até peço desculpas, que é indelicado da minha parte abreviar toda a história de vida incrível do Álvaro, mas em função disso, assim, ó, quem quiser buscar mais, eu vou botar os endereços aí para vocês, inclusive mandarem mensagens para o Álvaro, né? E ele vai ter o maior prazer de poder conversar e responder para vocês. Quem é o Álvaro? Bem-vindo, boa noite, muito obrigada, Álvaro. Muito obrigado pelo convite, muito honrado aí eu acho que a nossa função, tanto como cidadão, como escritor, como médico, como professor, como qualquer, tentar colocar questões, né, questionamentos e dúvidas, porque assim a filosofia ela é um eterno questionar, né? E eu estava pensando quando aí a professora Aide falou sobre a história de lá para cá, o cá para lá, né? Tem um romance do Saramago, que é O Homem Duplicado, que ele tem um professor de história no romance, tá? E é interessante. Não é um dos melhores romances do Saramago. O Saramago tem uma escritura muito contínua, né? E tem alguns romances que parece que não chega no topo, por exemplo, do Memorial de Convento, mas O Homem Duplicado tem um professor de história que a briga dele é fazer a história do atual para o passado, que seria o mais adequado para nós. E é justamente pegando desse fio desse personagem, que é o Tertuliano Máximo, um nome até, um Tertuliano é um nome histórico, né? Então, assim, o romancista Tertuliano, o personagem do romance O Homem Duplicado do Saramago, Tertuliano, me lembrei agora dele, pegando na rabeira dele. O que acontece? Eu nasci na cidade de São Paulo, capital, né? Na minha época nós não tínhamos essa informação completa que vocês têm hoje, e é até impressionante para mim isso é um dos fatores que geraram a minha escritura, né? Na minha época, por exemplo, não tinha aula de filosofia. Era proibida a aula de filosofia, e isso me fez muita falta. E eu nasci ali, e a minha vontade era seguir uma disciplina de faculdade de humanas, na época a gente chamava de ciências humanas, né? Mas ali a questão familiar, o momento, né, me fez seguir a carreira médica. Não me arrependo, assim, porque foi uma carreira boa, mas não era a minha alma inteira estava em outros lugares. Tanto é que eu sempre corria para as beiras, né? E eu sempre gostei de literatura, história, filosofia, de estudar. E a minha maior preocupação de ser brasileiro, por exemplo, o que a gente está falando aqui? De ser brasileiro, de falar uma língua portuguesa, de escrever o português e vivendo num mundo onde essa língua ela é marginal. Hoje em dia você tem o inglês, tem o espanhol, tem o alemão, e o português, né? Então, o que acontece? Eu tinha muito problema com isso, eu me sentia muito mal. Eu queria saber por quê.
por que eu não posso fazer um romance, uma ficção, estudar temas universais? Eu tenho que me regionalizar, porque o brasileiro tem que falar sobre o regionalismo, sobre a sofrência, sobre a colonização. Não. Aí o que aconteceu? Daí entra a história na minha vida, tá? O que aconteceu? Eu me perguntei, por quê? Por quê? Aí você vai ver a história do Brasil, né? A história do Brasil tem uns 300 anos de escravidão, colonização e proibição da imprensa, da escrita, da literatura, de tudo que é vinculado ao literário, ao filosófico. A gente só teve, de 1500 a 1808, vocês, como historiadores, devem saber as datas muito melhores que eu, se eu falar alguma besteira, vocês me avisam. Quando chegou a família real, que trouxe a biblioteca real, o bibliotecário real, e começou a liberar algumas coisas para mol da própria indústria, da própria império, fazer a propaganda do império, não era uma literatura. E a literatura, assim como o Antônio Cândido, por exemplo, fala a formação da literatura brasileira, a literatura, a história do Brasil começou na literatura. Por exemplo, os escritores falaram do que eram os Brasis. Começa José de Alencar, começa aqui, ali, o Gonçalves Dias, Gonçalves de Magalhães. O que era o Brasil? Era um pedaço de Portugal, um pedaço da Europa, e depois dessa tentativa de brasileiramento da literatura, da história e da nossa cultura, houve o afrancesamento, e aí depois houve o americanismo. Então a gente sempre viveu como o Nelson Rodrigues falava, aquela síndrome do vira-lata, mas na verdade nós somos um vira-lata que nós temos raça, que não pode usar a palavra raça, estou falando raça no sentido animal. Ou seja, nós temos uma raça animal que tem o mesmo poder e potência de ação e de agressividade, de doçura e de doação, a mesma da raça europeia, da América do Norte. Então, pensando nisso, o que eu fui? Fui buscar lá atrás. Eu fui buscar lá atrás e caí num período de tempo, de 1500 a 1600, que eu nunca mais saí. Eu estou há 40 anos estudando aquele negócio. Por que eu fiz? Eu não consigo. Por quê? É uma brecha histórica, é uma brecha moral que a própria gramática nossa mostra num tempo verbal do futuro do pretérito. Veja bem, como poderia ter sido se fosse diferente. Então você pega essa brecha moral do Renascimento, e olha só, é uma brecha paradoxical, porque você tem o Renascimento na Europa e a Contra-Reforma e o jesuitismo e a catequização aqui no Brasil e o segmento aqui no Brasil. Então, o que acontece? Eu parei ali. E como eu não sou acadêmico de história, não sou acadêmico de literatura, eu tentei. Eu fiz medicina, contentei meus pais, fui lá fazer a tentativa da faculdade de letras. Tentei, nasceu o filho, volta para trabalhar. Aí tentei a história, volta para trabalhar. Mas, enfim, eu continuei estudando pelas marginais, tá? Na minha cidade de São Paulo tem as marginais tietês ali muito... Você vê a cidade e as marginais correndo, né? Mas lá está meio contaminado. Mas olha só, tem um autor que chama Etienne de la Boétie, que escreveu o discurso da servidão, sobre a servidão voluntária. E aquilo me pegou de uma forma absurda. Se você ler hoje o discurso sobre a servidão voluntária do Etienne de la Boétie, que foi amigo do Montaigne, que é uma paixão minha também, todos dessa época que eu vou citar, tá? Desculpa, mas eu vou citar só dessa época por enquanto, para não ficar tão... né, aquela coisa de citação, porque já citei o Saramago, então, mas tudo bem. O Etienne de la Boétie escreveu o discurso sobre a servidão voluntária. Porque eu sempre me perguntei assim, por que cargas d'água os nossos originários daqui, nossos nativos, ficaram para sempre aceitando a situação da colônia e até hoje? O Etienne de la Boétie escreve perfeitamente. O livro é um livro fininho, tem 57 páginas. Você pode ler ali. Você vai ver o vício, o hábito, a não reatividade. Aquilo se torna uma coisa que você
não faz nada. E o que ele falou naquele livretinho, falando sobre a tirania, falando contra a tirania lá da época dele, que era a época dos príncipes, dos principados, dos tiranos, das famílias ricas, os nobres, que ainda estavam naquela transição, e ele falava sobre o hábito das pessoas se acomodarem e fica um vício e vira uma doença. E vira uma doença do acomodamento. E as pessoas não reagem. Então, foi isso. De lá para cá, eu venho estudando aquela região, aquele espaço temporal e a nossa brecha moral. E isso levou eu a entender algumas coisas. O que aconteceu? Naquele momento, houve um despertar da informação. Por que acontece? Os muros dos monastérios e os muros das cidades fechavam a informação dentro de alguns setores. Os monastérios, as cidades, os ricos, quem sabia ler. Os muros. De repente, houve por um espírito iluminado, que nem houve na Grécia no 5º século antes de Cristo, antes da Era Comum, que seja, houve um despertar. Descobriram informações, ou seja, aquela época onde o latim já não fazia mais, tinha muita gente falando menos, tinha mais gente falando não latim do que latim, começou aquele burburinho, começou a procura de informação e começaram a achar nos monastérios, nas livrarias, nas bibliotecas dos monastérios, vários pergaminhos, várias coisas gregas. Os árabes e os muçulmanos, na parte oriental da Europa, eles não tiveram Idade Média, não tiveram Inquisição. Então, eles tinham ainda procurando, e os livros vieram deles, traduzidos árabes, depois a gente foi traduzindo para o latim. Mas aí o que aconteceu? Houve o despertar da informação, o vernáculo, a abertura dos muros, a abertura das portas, das livrarias. E o meu primeiro romance, que é a introdução desse fator, é justamente sobre o cara que era inquieto e foi e achou um livro que, se ele não tivesse achado, a gente não teria visto uma maravilha de um poema sobre a vida, que foi o Poggio Bracciolini, que não era nobre, tanto é isso foi um fator. Ele não era nobre, ele era daquela classe que estava em ascensão, e ele foi ele foi descoberto porque ele tinha uma caligrafia maravilhosa, porque ele tinha um conhecimento maravilhoso. Então o talento, não a riqueza, o talento. Aí ele foi buscar, achou outro talento lá, o Lucrécio, que mostrou um outro talento, que é o Epicuro. Então, quer dizer, aí você começa a derrubar os muros. Por exemplo, quando você estuda filosofia antiga, você vê Platão, Aristóteles, e vê um finalito assim de Epicuro, um finalito. Aí você fala assim, mas puxa vida, não. O Aristóteles falava, ou há ou não há. Não existe o princípio do terceiro, o princípio do terceiro excluído. O terceiro sempre foi excluído. Não, o Epicuro falou, não, o terceiro. É o terceiro que não é nem cá nem lá, vamos por aqui no meio. E o Epicuro tirou os muros, ele dava aulas nos jardins. E aí começou tudo. O que acontece? Nessa época, houve mentes, vamos dizer assim, pensarios, errantes, porque errantes do pensamento, errantes porque eles não seguem a canaleta da tradição, eles erram. Eles vão lá, bate a cabeça, volta, pula, itinerante, procura o pensamento, procura o conhecimento, agarra o conhecimento e vai atrás. É outra margem, é a margem. Então foi justamente isso. E esse livro saiu, que chama Errantes do Pensamento, O Segredo de Poggio, e até depois, e até nem falei para a professora Ed, que a gente colocou ali Rapsódia Filosófica, que foi uma coisa que veio na minha cabeça ali, e daí porque Rapsódia, né? Rapsódia é uma mistura, é uma coisa tudo misturada, mas e no fim tem aquele ritmo. Mas então. E aí nessa época, por que eu nunca mais saí dessa época? Porque nessa época houve, e também, olha só, a essa época houve a abertura informacional. E aí o pessoal foi atrás da informação e teve o renascimento. Iluminismo. Aí vieram tudo fugido aqui no Brasil, por exemplo, para a América Portuguesa, porque a América Hispânica teve universidades, teve imprensa, antes de nós. A América Portuguesa não.
Mas tudo bem. Aí o pessoal veio para cá e eles ficaram lá no Renascimento, procurando, traduzindo. E aí houve o vernáculo, que foi a abertura, maior abertura. Vocês imaginem, hoje, mais ou menos, né, a literatura como está aberta, com a linguagem dos tradutores automáticos, e lá os caras copiavam, traduziam, e aquilo começou, por isso o Renascimento, a informação que eles não tinham fechadas ali, nos monastérios, nas bibliotecas, e de repente a abertura. É um paralelo que eu faço, pelo menos na minha mente, desculpem os historiadores, mas um paralelo entre o Renascimento de 1500, 1400, 15º, 16º, e nós. Eu, por exemplo, que sou mais velho, eu nunca imaginei poder ler tanto, poder ter acesso a livros que, para mim, eram impossíveis na minha época. Enfim, então há um comparativo. Só que o importante é saber o que fazer com a informação. O que nós vamos fazer com essa informação? Nós vamos continuar fazendo livros didáticos e passando adiante coisas que não são o que foram? Olha, então o que acontece? Eu acho o seguinte, o romance é a terceira via. O romance é a terceira via porque o que acontece? Eu vou, através de um estilo, através de uma persuasão, usando um pouco da retórica sofística, no bom sentido do sofista, lá na ágora, falar o meu discurso. E ouve quem quiser. E outra coisa, esse discurso vai ser ouvido de forma livre para todos. Isso é o romance. O livro de história, claro, vocês vão escrever livro de história, vocês vão ter que seguir ali a coisa. Mas, por exemplo, eu não preciso. E aí o que acontece? Eu posso falar algumas coisas que talvez toquem mais do que um livro de história onde você vai ver academicamente. Tanto é que um livro, no nosso romance, eu faço uma crítica ao academicismo, coloco milhares de citações, notas de referência, porque é o que a gente faz hoje. O que a gente faz hoje? Eu percebo pelo meu filho que está se formando agora, e ele foi fazer o TCC. Daí ele foi conversar comigo, eu falei assim, Zé, mas, poxa vida, que tal isso, que tal aquilo? Não, temos que seguir, tem que ter referência. Né? Nós temos que ter um fio anterior. Não, nós não podemos ser original, a gente tem que ser um comentador. Mas não pode, não, mas é assim, pai, tá aqui. Então, o que acontece? Nós vamos ficar eternamente comentadores. Mas aí entra o romance. E o próprio filósofo, que é o Albert Camus, que escreveu um livro maravilhoso, que se você colocar o Etienne de la Boétie com o discurso sobre a servidão voluntária e o Homem Revoltado, do Albert Camus, e juntar os dois, você vai ter umas noções bem diferentes da história. Então, somente essas duas citações, o Etienne de la Boétie e o Homem Revoltado do Camus. E o Camus ele falava assim, quer fazer filosofia, escreve um romance. Mas aí o romance não pode ser um romance que não toque. Daí vem um outro autor, chamado Kafka, que ele fala assim, o romance precisa morder, precisa dar uma parada no leitor, ele precisa ficar incomodado. Então, justamente essas questões. Então, nessa época, só para não me estender muito mais, a minha ideia é mostrar que o mundo, nosso país, nossa língua portuguesa, ela não precisa necessariamente seguir os cânones decretados por outros. Tanto é que eu não gosto, eu tenho uma ojeriza muito grande da palavra influência. Porque, na verdade, eu, por exemplo, eu não me sinto influenciado, eu me sinto cutucado, eu me sinto vigiado, mas eu não me influencio, quer dizer que se eu não posso falar se eu não tenho uma referência, se eu não cito, se eu não dou, eu fico com medo do plágio. Então, assim, eu não tenho essa questão, inclusive na literatura comparada, se vocês forem ver, tem uma discussão muito ferrenha entre influência, literatura universal, que nem o Goethe queria, né? Mas o Goethe ele não tinha, eu acho, não tinha má fé quando ele falava isso. Mas o que acontece? A nossa literatura é uma literatura que pode falar do que quiser. Ela não precisa ser regionalista. Mas ela pode ser regionalista. Por exemplo, o Guimarães Rosa,
ele é universal no seu regionalismo. Só que o Guimarães Rosa, o que ele faz? Ele te liberta. Ele fala para você assim, o dicionário não existe. O dicionário quem faz é você. Você faz seu dicionário. Ah, mas não tem palavra. Não, não tem. Inventa a palavra. Inventa a palavra do seu pensamento, da sua sensação. O João Guimarães Rosa serve para isso. Ele serve para te libertar do dicionário. Joga tudo fora do dicionário. Primeiro dá uma lida, tá? Dá uma lida, vê o que tem. Daí depois descarta, tá? Isso aí. Então, o que acontece? O João Guimarães Rosa foi universalíssimo e muito melhor do que muitos universais no seu regionalismo. É fantástico, é intraduzível. Ele inventou uma língua. Então, isso é uma coisa que a gente precisa fazer. Mas porque a gente cita nas mãos as pessoas. Então, isso, a gente tem muito pé atrás. A gente tem muito pé atrás porque são 400 anos. Então, quer dizer, nós não podemos nos exigir demais, tá? Mas eu estou falando que naquela época existiram pessoas que falaram coisas que hoje, por exemplo, eu falei num dos áudios, num dos vídeos do YouTube, que eu convidaria, por exemplo, Paracelso para trabalhar aqui no pronto-socorro. Porque ele era fantástico, né? Ele era moderno na idade dele. E ele foi, o Paracelso, um dos personagens mais rompe-muros de todos os personagens, porque o Galeno e o Hipócrates, com 2000 anos de história, de repente o Paracelso, que ele era um maluco, um bipolar, abusava de álcool, só que ele era genial. E ele falou assim, não, pessoal, pode queimar tudo. Queima Hipócrates, Galeno e Avicena, a situação é assim, ó, vai para a beira do leito e conversa com o paciente. Ele falou isso. Isso tem que se falar hoje, pessoal. Hoje nós pegamos a medicina, colocamos dentro de uma tela e não chegamos perto do paciente. Então, quer dizer, qual é? O que eu estou querendo dizer com isso? Que aquele momento houve um despertar, houve uma explosão sináptica na mente das pessoas, o que está acontecendo hoje. Só que se a gente não usar corretamente, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer a mesma coisa. Vai acontecer o que aconteceu de 1500 a 2000. Não foi bom, não foi bom. O século XX, por exemplo, teve um monte de guerra, teve um genocídio. O que vai acontecer? Tecnocídio. Nós vamos ser trucidados pela técnica. E, abusando um pouquinho de Saramago, ele sempre falava assim, não existe técnica sem ética. Não existe. Nós temos que ter a ética, nós temos que ter a literatura, nós temos que ter a filosofia, nós temos que ter a história, nós temos que saber a história do que aconteceu. Claro, mas a história é correta, a história é verdadeira. Não a história que nos contam nos manuais indicados pelo governo, como era na minha época, por exemplo, só tinha um livro de história. Se você decorava aquele livro, você sabia tudo. Tudo errado. Tudo errado. Aí o que acontece? E aí, quando eu fiquei velho, eu comecei a descobrir as coisas. E aí o que acontece? Eu não tenho mais academicismo. Vou lá para o romance. Vou lá para o romance e falo um monte de coisa no romance. Então, essas situações, por exemplo, Paracelso é um. O Giordano Bruno, por exemplo, é um filósofo que foi simplesmente queimado vivo, porque ele falava assim, não, pessoal, existem muitos mundos, existem muitos centros, não existe centro disso, daquilo, nós precisamos falar o que pensamos. Ele foi, além de ser queimado vivo, ele foi preso numa masmorra por 8 anos, embaixo de uma barulheira infernal, que deixaria qualquer um louco. Sabe por que ele não ficou louco? Porque ele pensava, ele tinha as coisas dele, tinha o mundo interno dele. E aí ele foi queimado vivo. E o Giordano Bruno fala, tem outros pensadores que são dessa época que são maravilhosos. Então a gente está trabalhando essa filosofia dos rompedores, mas essa filosofia, esses rompedores, realmente passam para nós nos livros didáticos, e a gente tem que buscar no romance. Então, só para fechar, porque acho que eu já falei demais, nós precisamos romper aquela estrada monótona, aquilo que o Nietzsche falava do rebanhão, né? A gente tem que sair dos ídolos, a gente tem que ir para abrir o horizonte. Eu acho fantástica a internet, tá? Fantástico. Só que o Google, ele faz a mesma coisa. Você clica lá e todo mundo vai ler a mesma coisa da busca. Todos vão ler a mesma coisa. É a mesma coisa que no dia seguinte, todo mundo comenta a mensagem que todo mundo recebeu. Não sai, a informação não sai, ela fica remoendo no mesmo lugar. Então, o que eu peço? Eu peço o seguinte, que a gente abra esse horizonte. Esse horizonte precisa ser aberto não só pela ficção, mas por todos os acadêmicos que
mantenham nas suas referências, que busquem não ser somente comentadores, referenciadores, que buscam o seu íntimo. O meu íntimo foi buscar por que será que o Brasil não foi para frente ainda e a língua portuguesa fica ali rastejando. Fui buscar lá atrás, o Renascimento, o que poderia ter sido e que não foi. A brecha moral, o oceano atlântico ético que aconteceu entre eles e nós aceitamos. E aí vem o Boétie falando, vocês aceitaram porque vocês têm hábito, vício, estão doentes. Então, para isso, para a doença, o que a gente tem? Remédios para a doença. Isso, o Bartolomé de Las Casas, que é outro renascentista, filósofo, que veio aqui falar, que foi o defensor dos indígenas, ele falava, precisa ter remédio, precisa tratar de forma humana, todo mundo é igual. Ali nasceu o direito natural, ali nasceu toda a questão que foi simplesmente esquecida, foi deixada de lado. E hoje a gente precisa voltar para aquele humanismo que eles queriam lá. Eles são humanistas, nós precisamos ser neo-humanistas, nós precisamos voltar, nós na medicina para a beira do leito, conversar com os pacientes. Todos vocês precisam ir para trabalho de campo, conversar com as pessoas, que nem o Guimarães Rosa fez nos sertões, e vamos para trabalhar fora das referências, fora das notas de rodapé. Eu acho que é isso, Ed. Eu sei que eu falei um pouquinho demais, mas é que eu me empolgo aí. Não falou nada demais, gente. Vocês viram o que é o transbordar de conhecimento, né? Quando eu conheci o Álvaro, nas primeiras vezes que a gente conversou, eu não sabia nem formular uma pergunta para ele, porque tamanho entendimento, tamanho a carga literária e de leitor, né? Ele é, com certeza, de todas as pessoas que eu conheço, e olha que eu transito pela academia, tá? Ele é uma pessoa de extremo conhecimento, profundo, e não falo conhecimento teórico apenas, ele tem a teoria, mas ele tem um conhecimento que ele consegue colocar em prática, o que ele lê, e ele é um leitor nato, né? Terrivelmente leitor. E eu estava até esperando ele, eu pensei, ele não citou o Nietzsche ainda, ele veio no final. Eu pensei, não, agora é o Álvaro, né? Veio o Nietzsche no finalzinho ali. Gente, eu fui tentando, Álvaro, enquanto tu falava, eu estava aqui, né, tentando colocar algumas mensagens no chat dessas referências que o Álvaro foi falando, e para vocês entenderem, quem entrou depois, de repente não pegou o início lá, né? Por que ele está falando de médico, de humanizar, de literatura e de história? Não estou entendendo, né? Esse homem, gente, ele é médico de formação, ele não falou porque ele é de uma elegância, né? É chique, mas ele coordena enormes equipes, né? Grandes equipes num hospital da região metropolitana aqui da Grande Porto Alegre, né? Não vamos falar hospital, né? Não sei se pode, mas é um hospital, assim, de atendimento de urgência. Então, assim, ele está sempre pronto com aquela frio e calculista quando tem que ser, né? Que bom, né? E que tomara que a gente não precise dos serviços dele aí, das equipes dele. Mas, apesar dessa frieza, desse calculismo necessários aí para a medicina, ele, como ele falou antes no storytelling, que para quem não pegou, o sonho dele era trabalhar ou pesquisar junto às palavras, né? Ser Hoje ele opera pessoas e coordena equipes que operam, mas o sonho dele talvez fosse operar palavras, né? E discursos, e montar e remontar. E ele faz isso hoje, porque além de médico na profissão, além de líder de equipes, ele segue um cargo de liderança no hospital, ele é escritor. E ele está contando aqui os processos, né, identitários que ele levou uma vida toda para se preparar, digamos assim. Eu vou tentar parafrasear o Álvaro aqui, né, para quem não pegou desde o início. Me corrige, Álvaro, por favor, se eu estiver enganada. Mas ele levou a vida toda, ou melhor, a vida toda preparou ele para esse momento de escritor. Então, agora ele diz, não, eu acho que eu estou pronto. Mas não no sentido de tô bom, tô ótimo, sei mexer com as palavras. Não, ele fala com a humildade. Estou pronto para receber as críticas. Estou pronto para entregar o meu livro como autor e morrer, porque é isso que o autor faz, é isso que a literatura faz. O autor morre quando entrega uma obra, porque nasce quem? Nasce o leitor. E essa frase é do Barthes, do Roland Barthes, né? Se quiser falar junto aí, pode falar, tá, Álvaro? Pode complementar. Mas, assim, o que o Álvaro está dizendo é que as leituras que ele fez na vida, ou que as leituras fizeram dele, né? Prepararam a escrita para que outros leitores pudessem ler o Álvaro, e agora não é mais um problema do Álvaro, né? Ele pegou essas bordas
ele pegou o que estava à margem, que ele chama carinhosamente de marginalia, né? Os marginalizados, a literatura marginal, esses nomes que na historiografia, na história, enfim, ou na literatura, tanto faz, acabaram não tendo seu devida referência, não sei se é essa palavra, mas enfim. E ele traz esses personagens depois de muita leitura e muita pesquisa, e ele compõe personagem nas suas histórias com base nesses nomes. Ele usa lá o Pógio, né? Ele usa essas paráfrases do Epicuro, então ele traz na filosofia, ele traz no embasamento da linguística, das letras e das várias áreas de conhecimento nas quais ele acabou transitando. Depois de médico, ele falou assim, né? Agora que eu me formei, já agradei a família, eu posso fazer o que eu quero, eu posso estudar, eu posso, né? Então, é nesse sentido que eu convidei o Álvaro, assim, para fazer esse fechamento, porque no nosso primeiro momento juntos, lá com o tutor Stalin, que ele estava aqui com a gente, ele falou sobre isso também, sobre a sua trajetória de vida, lá passando da EJA, passando perrengue lá, né, levando a marmita, pegando o trem, pegando o ônibus, chegando molhado e incentivando, não desistindo, não procrastinando na sua leitura e na sua escrita. De certa forma, tem muito de Álvaro no Stalin, tem muito de Stalin no Álvaro. Então, eu queria fazer essa conexão lá com a primeira fala, que o Álvaro não pôde assistir, mas depois eu posso compartilhar contigo, tá, Álvaro, o link. Stalin, acho que não vai se importar, né? E no segundo momento que nós tivemos, eu estou fazendo a linha cronológica, tá, gente? Nós tivemos aí o Madi conversando conosco, falando sobre toda a trajetória ancestral da sua família, né, do refúgio da guerra, vindo aqui para o Brasil, e falando das questões históricas, do gênero, né, da família de texto, da família de história. E também tem muito de Álvaro no Madi, e tem muito de Madi no Álvaro. E o que eu quero dizer com essas metáforas? Que nós, como historiadores, vocês, como futuros professores de história, também possam apreciar a literatura, como Guimarães Rosa que disse isso, né? Que é um bálsamo, né? Aliás, ele falou sobre o amor também, né? Qualquer amor já é saúde, um bálsamo na loucura. Eu gosto de parafrasear essa frase dele e trazer para a literatura. Eu acho que a literatura é o maior gesto de auto-amor que a gente pode fazer por nós, né? Que é nos dar um tempo para adentrar em outros mundos e sair do nosso mundo, né? Perder a conexão com aqui, com agora, entrar em flow, perder a noção de fluxo. E a história, vocês vão dizer, mas a história também faz isso. Exatamente. Então, que nós possamos viajar na leitura, viajar na história, e vou usar a frase do Álvaro, que nós sejamos autorais. Eu estou desde a primeira semana batendo na tecla aqui com vocês. Escrita criativa é sobre isso. Hackear o sistema, ir contra o sistema todos os dias. Ali o algoritmo está na nossa porta, a gente está ali o tempo todo com a maior forma de resistência, né, Álvaro? Com a maior forma de protesto contra o algoritmo, né? Usar a tecnologia a nosso favor e mostrar que a gente não é usado, que a gente tem a capacidade de criar. E o dilema ético que o Álvaro nos traz é muito sério, é angustiante, é a angústia de todo escritor, e acho que de todo historiador. Porque vocês têm, todos os dias que vocês abrem um livro de história, vocês têm ali deflagrado o passado, os horrores que aconteceram. E a gente estuda, a gente lê sobre história, que é para não cometer, né, no presente ou no futuro, os mesmos erros horrorosos que cometeram no passado. Mas a pergunta e o dilema ético do Álvaro, e que é o dilema da literatura, será que somos tão modernos assim? Será que somos pós-modernos? Fomos pós-modernos algum dia? Ou somos contemporâneos? Porque a nossa sociedade continua na mesma digressão, né, na violência, na questão beirando a barbárie, eu diria, né, Álvaro? E até que ponto nós estamos formando seres humanos? Vocês vão estar em sala de aula, assim como nós, né? Eu estou em sala de aula. Então, é nossa função, é nosso dilema docente também, trabalhar essa formação, esse embasamento. E eu creio, Álvaro, que a resposta está nos livros mesmo, não tem outra, né? Está na leitura e está na escrita. Se existe alguma saída ainda, e eu preciso acreditar que existe, nós precisamos acreditar, porque senão isso que a gente está fazendo aqui é palhaçada, vamos embora, né? Vamos parar de perder tempo. A gente precisa acreditar que está na escrita e está na leitura a solução. E nós somos parte disso. Então, quando eu convido alguém que não é da história, mas que se apropria da história para o seu fazer, seja na medicina, ele acabou de dizer que ele pesquisa na medicina para poder trazer essa humanização para ouvir o paciente, né? Não é aquele... Desculpa, Álvaro, eu vou meter na tua
né? Aquele médico que faz a telemedicina e nada contra, eu acho que tem coisas que nos beneficiam nisso, a gente tem que usar a tecnologia, né? Mas aquele médico que nem encosta no paciente, né? O Álvaro não é isso, e ele não prega isso, e ele sabe da importância da escuta, né? E eu acredito que é muito com base nessa visão humanístico-literária e histórica, né, Álvaro? Não sei, agora eu falei demais. Me ajuda, me puxa, Álvaro. Na verdade, eu acho que sim, a gente precisa se indignar. A gente precisa se indignar quando a gente estuda a história e lá está falando que houve um genocídio na Europa e que todo mundo, depois daquilo, é uma outra pessoa. Mas só que, assim, houve um genocídio na América também, um genocídio lento, torturante, cruel, muito maior do que o genocídio das guerras. E a gente lê aquilo, estuda aquilo e não se indigna mais. É igual aquela pessoa que está anestesiada pelo pelo excesso. Não, a gente tem que se indignar sempre e tem que produzir coisas para isso. A gente tem que produzir. E a literatura é muito boa para isso. E vocês veem que no Brasil, muito pouca a abertura nós temos assim. Eu não sei, eu não consigo ver hoje em dia a gente se manifestando de uma forma indignada. E é isso que eu queria deixar. Assim, eu fico indignado. Eu fico buscando a situação onde poderia ter sido diferente se as pessoas fossem diferentes. Então, essa é a maior lição que a gente tem que ter. É assim, a história está aí para a gente aprender e se indignar com algumas coisas. Como que eu posso ler hoje Etienne de La Boétie, que escreveu um livro em 1532, e ser a mesma coisa hoje aqui no Brasil? Não pode. São muitos anos, são muitos séculos, e a gente não pode continuar assim. Eu acho que a gente precisa usar nossa língua, a gente precisa inventar nossa língua, a gente precisa trabalhar. Nosso país é continental, como que a gente pode não ser agressivo do ponto de vista literário, filosófico? Por que nós não somos agressivos? Nós somos milhões de falantes, milhões de cabeças estudantes, milhões de pensarilhos, milhões de jardineiros. Eu acho que a gente precisa se indignar mais. E contra um pouco, que nem a Ed falou, e tentar fazer uma coisa sua. Mesmo que você não é, mas não existe, não tem referência, não, é sua. E aí a literatura a literatura é o ponto mais livre do processo. É por aí que você pode chamar atenção, claro, usando a história, usando a filosofia, usando qualquer coisa que te atraia, né? O que me atrai é aquilo onde poderia ter sido diferente e nós aqui seríamos diferentes e muitas pessoas não teriam morrido e muitas pessoas não teriam sofrido e muitas pessoas seriam mais criativas e teriam mais potencialidades efetivadas e resolvidas e tudo mais. Então, mas eu não posso ficar chorando, eu preciso fazer alguma coisa daqui para frente. Todos nós precisamos, nós somos um país gigantesco, nós somos um país continental. Então, nós temos muitas milhões e bilhões de palavras aí que a gente precisa soltar. As mariposas que vão sair do nosso pequenino espaço e ir para a universalidade de uma forma brasílica, né? Nossa, Álvaro, meu Deus, eu tenho tanta coisa para dizer, mas eu tô olhando aqui no YouTube, eu vou falar alguns, eu tô tentando fixar as mensagens enquanto fala, o pessoal estava colocando, né? Alguns falaram assim, gosto muito dessa fala de sermos autênticos. Eu acho que eu fixei lá do Mauro, né? Tudo se resume ao uso da razão, né? Ao uso adequado, não é nem o certo e o errado, né? A gente está falando o uso adequado para o momento, né? Da razão, dessa razão crítica, desse dar a ser, desse vir a ser, do questionar, né? Não é no sentido dessa indignação vazia dos haters na internet, porque de indignação a internet está cheia, né, Álvaro? A gente não está falando desse tipo de indignação. A gente está falando eu entendo que o Álvaro, agora estou usando as palavras do Álvaro, nem sei se é isso, mas entendo que é aquela indignação embasada naquelas questões que são as nossas Schopenhauer, né, das dores do mundo. O que dói? O que em mim dói? O que nos dói, né? Eu acho que seria nesse sentido, né, Álvaro? Isso aí. Inclusive,
o que nos dói é uma coisa interessantíssima, né? Porque o Bartolomé de las Casas, que era um frei espanhol que veio aqui e sentiu o sofrimento do indígena, e ele falou assim, escuta aqui, esse sofrimento eu sinto aqui em mim, não, eles não são uma carne que vocês podem fazer isso. Então, essa indignação de você sofrer o outro gerou em Bartolomé de las Casas toda uma vida que a filosofia, a verdadeira filosofia, é aquela que você pratica, né? Porque tem professores graduadíssimos que fazem aulas magistrais e que vão ver na vida não são tão magistrais. Mas, assim, o Bartolomé de las Casas, ele fez o segundo nascimento dele, o segundo renascimento, vamos dizer assim, no renascimento, foi ele ver aqui na América, na espanhola, nas outras regiões onde ele foi ver o outro sofrer. Aí ele sentiu a dor e falou assim, não, nós somos todos iguais. Então, por isso eu vou defender uma filosofia de vida diferente. E justamente isso serve para hoje. Ou seja, o que te dói no outro, o que te preocupa, o que te faz sofrer, o que te vulnerabiliza, tudo isso, o outro, somos iguais, mas somos iguais nas nossas diferenças. Então, o que acontece? As diferenças estão em cada texto que vocês produzem, seja ele escrito, seja ele pintado, seja ele falado, seja ele o que quer que seja, mas todos nós temos as nossas narrativas, e que precisam servir para machucar, ou agradar, ou simplesmente doar para o outro, né? Excelente, ó, o Mauro complementou aqui, é um discurso iluminista, concordo que a leitura é importante, afinal adquirimos diferentes pontos de vista e várias visões de mundo. Ler é ter contato com as mentes mais brilhantes do passado e ir além da leitura, né, Mauro, que é isso que o Álvaro está propondo e que ele propõe com propriedade, porque ele, eu vou usar a frase do José, eu não sei se o Álvaro falou, o José Hugo não sei se ele deve estar nos assistindo, nos ouvindo, mas vai olhar a reprise. O Zé foi meu aluno, filho do Álvaro, e o Zé via o Álvaro sentadinho na poltrona lendo os seus livros, né, na biblioteca, e um dia, isso quem me contou foi o Álvaro, tá? E um dia o Zé chegou para ele e disse, tá, pai, o que tu vai fazer com tudo isso? Né? Com tudo isso o quê, meu filho? Com tudo isso que tu já leu? E aí aquele menininho de 10 anos lá deu um tapa, um soco, sei lá, e jogou o Álvaro, né? Chacoalhou o Álvaro na poltrona e o Álvaro disse, meu Deus, é verdade, né? Entrou em crise, porque tipo assim, a leitura é libertadora, né? Mas eu preciso ir além disso. Eu preciso escrever. Meu Deus, eu preciso compartilhar com o mundo. Então, foi talvez naquele momento, e essas são palavras do Álvaro que eu estou contando aqui, né? Spoiler, né, Álvaro? Mas, graças ao pequeno Zé, que a gente chama de o Pojinho, o pequeno pódio brasileiro, né, na vida do Álvaro, que nós nos conhecemos, Álvaro e eu, e que eu estou trazendo ele com todo amor e carinho, assim, ó, mais feliz impossível dessa escolha, dessa oportunidade, né, de ele estar aqui falando rapidamente para vocês. Eu espero que essa fala muito potente possa ecoar de maneira tão impactante quanto a pergunta que o Zé fez para o pai naquela época ali para vocês, e que a partir disso vocês também queiram compartilhar com o mundo. E aí, vocês estão lendo ou já leram? Show! E agora? O que vocês vão fazer com isso? Né? Vamos produzir? Bora, né? Aqui a Tami colocou, eu não sei se eu já falei isso aqui, me perdoem se eu estiver repetindo. Lembrei lá da primeira aula do curso, tá, Álvaro, com outros professores também, lembrei lá da primeira aula da disciplina de Introdução às Ciências Humanas, e trabalhamos justamente isso, de sermos críticos, de pensarmos, de construirmos e não nos deixarmos levar pelas mídias e pela grande massa, né? Então, ela complementou, acredito que não só ler, mas ouvir os mais velhos, exatamente. Tem tantas histórias, né? Tanto conhecimento, o gênero de tradição oral é o que o Álvaro falou aqui, os jardins noturnos, né? Tem tanto conhecimento para além dos muros, né? Escolásticos, para além da academia, e a gente pode conhecer o passado de várias formas. A Ângela, Álvaro, colocou aqui, eu estou acelerando em função do tempo, porque eu prometi para eles que 19, e para o médico, né? O doutor aqui também, 19 horas nós vamos liberá-los, tá? A Ângela colocou, dá para sentir a paixão pelo que faz, deu para sentir no doutor falando, que é uma pessoa que domina o que está falando e com gosto. Então, os parabéns da turma aí para ti, né, Álvaro, e nosso nome. Já rasguei elogios aqui, né?
A leitura é a absorção, sendo a escrita a forma mais linda de exteriorização do conhecimento, disse a Débora, e nós concordamos. E assim, então vou fazer, alguém tem que fazer o papel sujo, né, de encerrar a aula, que tá muito boa, mas vamos lá, né? Que bom que fica um gostinho de quero mais, porque aí, gente, inscrevam-se lá no canal, deixe seu like, né, aqui no nosso da história, onde está acontecendo a transmissão, quem ainda não se inscreveu, assistam novamente a aula, mandem perguntas, tanto aqui nos comentários para o nosso canal, quanto lá eu coloquei no chat aqui o arroba, tá? Arroba Parafernos, que é o arroba do Instagram e do perfil lá não é perfil, como é que se diz, da página não é página, do canal, né? No YouTube aqui é canal, meu Deus, a pessoa não tá sabendo conectar as coisas. Do canal aqui do Álvaro, que é o Jardineiros Noturnos, é @parafernos, e a página, o perfil no Instagram é o mesmo arroba, tá? Então sigam lá, chamem o Álvaro, eu tenho certeza que ele vai ter o maior prazer aí de responder a vocês, talvez até convidar para uma live, quem sabe, não aqui no curso de História, né, mas nos projetos paralelos de lives, as séries de lives aí que o Álvaro tem feito. Quem sabe temos mais jardineiros aqui prontos para espalhar suas sementes aí, né, e plantar um pouquinho outras flores, né, nos jardins. Álvaro, palavras finais, por gentileza. Que recado um escritor deixaria para historiadores, futuros historiadores e professores de história? Eu agradeço demais, foi muito legal participar. Eu acho que sempre o diálogo ele é um aberto, né? Ele é um comunicado entre pessoas. O Epicuro sempre fala da amizade, né? E a amizade é esse trocar, porque as pessoas, mesmo que elas façam as mesmas coisas, elas se interpretam de outras formas. E cada pessoa é uma individualidade, uma singularidade, tem a sua interpretação. E o diálogo é sempre essa troca, né? Eu não diferencio muito literatura de história. Eu só acho, eu não veria assim a história. Eu leio a história ceticamente. Eu vou buscar outras fontes que não sejam acadêmicos. Eu vou buscar a literatura da época. Então eu vejo assim que o historiador ele precisa ler o livro, texto, ok, mas ele precisa ler a literatura daquela época. Se você vai ler um livro sobre a Renascença e você não lê os ensaios de Montaigne, você não vai conseguir saber o que era o homem daquele momento. Então o que eu vejo? A leitura ela é singular, você busca, você siga o seu caminho, veja o que te atrai, mas não siga aquilo que te mandam, siga aquilo que te atrai, porque é aquilo que vai produzir em você a sua singularidade, a sua prazer intelectual, que vai gerar a sua própria arte, que seja escrita, seja de outra forma. O maior prazer que nós temos é esse, é transformar a nossa vontade, a nossa lacuna de conhecimento em uma projeção de prazer intelectual. E isso faz muito bem para nós todos. Que coisa linda, gente. Ai, sextou com o coração quentinho, coisa maravilhosa. Álvaro, obrigada mais uma vez por ter conseguido um horário na tua agenda. Eu já reservei com muita antecedência. E eu já estava assim, ó, não vai chover, não vai faltar luz, vai dar tudo certo. Eu já estava mandando energia para o universo, né, de medo, mas que bom. E obrigada a vocês, pessoal, que estão aqui aos trancos e barrancos, né, conseguindo um horário na rotina para nos ouvir ao vivo ou assistindo na reprise mesmo. Aí eu sei que teve gente que foi muito atingido pelos temporais nas cidades, né, então que vocês consigam se recuperar aí com calma também, façam o tempo de vocês, essa aula síncrona. Eu preciso só fazer um adendo aqui. O Álvaro foi super elegante, né, modesto, ele é um gentleman, ele não falou, não sei se falou, ele falou rapidamente. O livro Errantes do Pensamento, não sei se vai ficar esse nome, vai, né, Álvaro? Ele é o primogênito, né? É o primeiro, que já está escrevendo o segundo e já está na mente dele o terceiro, a coleção já está toda pronta, só falta, né, colocar para o papel, mas isso é um mero detalhe. Então, foram muitos anos de preparação, então ele agora está pronto. Ele diz que ele está velho, mas não está nada, né, mas tudo bem, deixa ele, né, no mundinho de unicórnios que ele está velho. E ele, gente, vai lançar o primeiro livro, O Errantes do Pensamento, com esses personagens maravilhosos,
por uma editora, agora tá passando a ambulância que vai dar barulho, por uma editora de Portugal. Olha só, ele começou, gente, com publicação internacional, meus amores. Dá licença que a Tchê trouxe um autor internacional para vocês nessa noite de sexta. Tem que trazer ele agora, que depois o cachê vai ficar muito caro, né? Porque ele vai participar das bienais na Europa, aí vai cobrar em euro. Tô brincando, viu, Álvaro, querido? Brincadeirinha, a gente pode brincar. Mas assim, só agradecer e dizer, Álvaro, fica à vontade se tu quiser ficar mais um pouquinho, eu só vou fazer o encerramento da aula, já vou desligar, eu vou só falar do tema, tá, gente? O tema para essa semana, tema não, né? Atividade avaliativa. Da terceira semana é produzir um texto, vocês vão observar lá nos slides que eu não escrevi parágrafo, dessa vez eu coloquei uma notícia, porque assim, vocês tiveram esse momento incrível com o Álvaro, e isso precisa ser noticiado, tá? Então vocês vão responder aquelas perguntinhas básicas, o que, quem, como, quando, onde, aquele molde, né? E vão responder o que aconteceu na aula síncrona hoje, quem conversou, quem falou, sobre quais assuntos, quais autores foram citados, etc. Professora, tem que ser da aula síncrona? Não. Daqui a pouco você pode simplesmente pegar essa aula aqui e assistir no flow, né, no ócio criativo, como um bálsamo, como dizia Guimarães Rosa, mas você pode utilizar os tópicos da semana 3. Dos slides, do PowerPoint, da videoaula, da audioaula que eu gravei para vocês. Então, daqui a pouco a gente falou lá de escrita criativa. Eu coloquei os links da série aqui do Álvaro, dos Rompe-Muros, que eu coloquei hoje no chat. Eles estão lá no material, lá nos slides. Se você ainda não teve a oportunidade de abrir, de olhar, estão todos lá. Eu gostei lá desse Bartolomé aí que eles falaram, quero pesquisar mais, né? Gostei, Epicuro, né? Eu gosto mais da filosofia, tô numa fase... Então, tá tudo lá, gente. Claro que são várias horas, né? Mas, assim, esse material está apontado lá como material extra, material complementar. E a gente sabe que tem que investir tempo, né? E eu sei que, às vezes, talvez nesse momento, o tempo é um luxo, uma raridade que nós não temos, né? Como diz o Álvaro, eu escrevo quase que por milagre, né, na minha rotina, e é um milagre duplo saber que um leitor está, sei lá, 10 minutos no seu dia me lendo, né? Isso é um milagre, o ápice do milagre. Então, se você conseguir esse milagre na sua rotina de investir tempo assistindo esses vídeos, essas séries, né, ou lendo mais sobre isso, acho que a nossa mensagem aqui foi propagada com muito êxito, né, Álvaro? E eu te agradeço muito por isso. E eu vou aproveitar e falar da semana que vem, tá, gente? Porque semana que vem eu não entro aqui ao vivo com vocês, porque semana que vem sexta-feira santa, né, véspera de Páscoa. Aliás, feliz Páscoa, Álvaro, para ti, para tua família, para todos vocês, né, queridos? E lá, como atividade avaliativa 4 da semana que vem, que eu explicaria na semana que vem na aula síncrona, mas nós não teremos, por isso estou usando 1 minuto para falar sobre ela, a atividade vai ser liberada ainda para vocês, a semana vai ser liberada com os slides, mas eu já vou dar um spoiler, tá? É uma autoavaliação. Porque isso que o Álvaro fez aqui, na verdade, é um processo autoavaliativo. É autoavaliar a sua vida, a sua prática como leitor, como escritor, né, como historiador, como, sei lá, da sua trajetória acadêmica, né, vida pessoal, profissional. Autoavaliar a sua jornada até aqui na disciplina de português instrumental, ou fazer essas conexões que alguns fizeram no chat hoje com as outras disciplinas e conteúdos que tivemos. E escrever a sua autoavaliação. Então, tem os critérios lá que vão aparecer para vocês, tem algumas perguntas norteadoras, e entregar esse texto de coração aberto, né? Como você se autoavalia nesse momento? Tá ruim? Tá doendo? O que tá doendo? Falamos das dores, né? Por que dói? Qual é a dor, né? Fala um pouco dessa dor. Então, é nesse sentido. E aí vários perguntaram, prof, os desafios que tu colocou, Álvaro, eu coloquei um desafio por dia, bem bruxa, né? Um tema por dia. Os desafios valem nota? É para postar no fórum? É para te mandar? Gente, os desafios são para vocês. São para incomodar e desacomodar, nos tirar da zona de conforto. Eu sei que tem gente que não fez, tá tudo bem. Tem gente que tentou fazer, não conseguiu fazer todos, e tem gente que tá rigorosamente, né? No pain, no gain, tá fazendo. Então, autoavaliar-se é olhar para esses desafios, feitos ou não, porque segundo Álvaro, o não dito, o não feito também comunica. Também quer dizer, a linha em branco no texto, as reticências, elas falam tanto quanto. Então, é sobre isso. É sobre olhar para si com um olhar amoroso, não julgador, né, não autocrítico, e dizer das suas expectativas para o curso, para as próximas disciplinas, dificuldades até aqui, facilidades, enfim.
e usar esses desafios na atividade avaliativa 4, como autoavaliação. Eu estou falando das duas atividades, tá, gente? Da de hoje, dessa semana, que foi prorrogada, e da semana que vem, já estou dando um spoiler, porque eu não terei a oportunidade de falar novamente em vídeo com vocês, ao vivão aqui, ou gravado, tá? Álvaro, mais uma vez, boa noite, muito obrigada. Pessoal, vocês são os queridos, foi um prazer estar com vocês nessa disciplina de português instrumental, vocês são artistas, o Álvaro saiu, querido, não tem problema. Foi um prazer estar com vocês aqui e poder ler o que vocês compartilharam. Vocês são autorais, vocês são incríveis, e que vocês, a partir dessa disciplina, que não encerrou ainda, está em processo, você está atrasado, resolva a sua vida lá com a prof. Raquel primeiro, resolva a sua vida lá com o professor Tiago, tá tudo bem, não desista, aguenta mais um pouquinho, tá? Eu sei que o professor Rafael tá chegando aí também, né? Então, assim, ó, resolveu com a Raquel, resolveu com o Tiago, vem com a titia Ed, né? E vamos resolver a vida. E depois, aí, aos poucos, a gente vai tentando conciliar com a aula de informática instrumental, que também vai falar de coisas que nós, querendo ou não, abordamos na semana 3, como a BNT. Muito rapidamente abordamos, mas o professor Rafael vai falar sobre isso, sobre a questão autoral, cuidado ao copiar e colar, se for fazer a devida citação, a devida referência. Então, tem algumas normas, né, do academicismo que existe aí, que o Álvaro criticou, mas que a gente sabe que existe. Enfim, vocês são incríveis, nunca deixem que outras pessoas digam que vocês não são, tá? Quando vocês se apropriarem de 1% da sua capacidade criativa e criadora, vocês terão o prazer de desfrutar daquilo que eu chamo de escrita criativa, que é usar essa arte como potência e comunicar para o mundo a sua visão com muita empatia, com muita responsabilidade, sendo responsivo, sabendo que vai gerar uma resposta, com muito cuidado na rede, né? Às vezes é melhor não falar, segurar um pouco, né? Respirar fundo, mas sabendo que a gente só morre, literariamente falando, né? Quando a gente é autor e entrega o nosso texto para o mundo. E aí é um problema dos leitores, é com eles. Tá bem? Estou falando do ponto de vista da literatura, obviamente, porque eu não sou historiadora, né, meus amores? Então, essa parte, esse perrengue chique eu deixo para vocês aí. Obrigada pela compreensão, desculpem pelos problemas técnicos. Eu coloquei links lá de transmissão que seriam via meu canal, acabou não acontecendo, acabou acontecendo aqui. Graças a Deus deu certo, mas se não tivesse dado certo, eu teria feito a transmissão pelo meu canal, né? Não precisou. E eu quero agradecer a vocês pela paciência, assim, e pela coragem de estar compartilhando, uns por e-mail comigo, outros no fórum. Não consegui olhar todos os fóruns ainda, mas muitos materiais lindos estão chegando até mim por meio dos tutores aí que estão passando. Tutores maravilhosos, vocês são fomentadores da leitura, vocês são agentes literários, vocês são multiplicadores, porque quem ajuda a facilitar o processo de leitura e de escrita também é um leitor, também é um escritor e também é um acelerador de partículas, eu posso dizer. Tá bem, gente? Passei do meu tempo, mas é a última aula, eu posso, né? Me perdoem aí pelas digressões. Um beijo, fiquem com Deus, uma feliz Páscoa. Vou sair aqui, vou encerrar a transmissão e sigo à disposição lá no fórum, lá no e-mail, lá no chat do nosso Moodle, ou via tutores também. Tá bom, queridos? Beijos, obrigada.